Olá pessoal, estamos começando mais uma aula especial e hoje vamos iniciar uma série de aulas sobre a história do Brasil. Vamos trabalhar o período colonial brasileiro. Não saia daí, continue nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e já já a gente volta com essa aula super especial de história do Brasil. Meus queridos, o período pré-colonial é o período que marca a chegada dos portugueses no Brasil. Antes eu queria alertar vocês de algumas coisas que são importantes. Primeiro, nós criamos na historiografia durante muitos anos a compreensão de que o Brasil foi descoberto por Portugal. Hoje existe uma tendência muito forte que aponta que o Brasil não foi bem descoberto, mas conquistado, dominado pelos portugueses. Porque existem indícios que outros navegadores tinham vindo do Brasil antes dos portugueses. Os próprios espanhóis que chegam na América em 1492, não só com essa frota inicial de Colombo, mas outros navegadores possivelmente tenham percorrido o território brasileiro, como Duarte Pacheco, Pinzon e outros navegadores, o próprio Pizarro que conquista os Incas. Então há uma possibilidade muito grande que outros navegadores tenham percorrido o litoral brasileiro e isso tira um pouco daquela ideia de descoberta e que a gente vai começar a entender que os portugueses, na verdade, foram os conquistadores do território brasileiro. Um dos outros problemas para a antropologia, para a historiografia brasileira, é que a gente começa a tratar dessa forma o europeu como sujeito histórico do Brasil, quando, na verdade, havia também tribos indígenas aqui. Nós vamos preparar uma aula especial só sobre isso, sobre as comunidades indígenas do Brasil. Mas existia índios aqui no Brasil, existia várias tribos na América como um todo. Então, quando a gente associa que o Brasil começa a sua história em 1500, com a chegada dos portugueses, nós estamos tratando o português como sujeito histórico e erroneamente, porque nós tínhamos várias comunidades aqui no Brasil. Bem, nós vamos ver um pouco agora sobre os primeiros contatos, certo? Entre os europeus aqui no Brasil e os índios, tá? Existe um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha que eu gostaria de ler para vocês. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitos, infindas, e em tal maneira e graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Porém, o melhor fruto que dela pode-se tirar, me parece que será salvar esta gente. Deixa eu só relembrar uma coisa para você. A expansão marítima, as grandes navegações, Portugal foi pioneiro nisso. Portugal foi pioneiro porque a localização geográfica contribuía muito. Politicamente também favoreceu muito, né? Portugal foi um dos primeiros países da Europa a ter uma monarquia absolutista que financiou todas essas grandes navegações. Então Portugal foi pioneiro, Portugal investiu também possivelmente nas tecnologias, no conhecimento náutico. Mas além de Portugal, estrategicamente, economicamente, politicamente, buscar as grandes navegações, havia também toda uma influência da igreja naquele período de contra-reforma católica, se opondo a reforma protestante. Por isso que existe no texto de Caminha algumas pretensões muito claras. Primeiro, ele disse claramente para o rei de Portugal: não encontramos ouro nem prata. Então essas grandes navegações, elas tinham um objetivo, e a viagem de Cabral ela era muito específica nisso, de chegar às Índias, mas era desbravar qualquer possibilidade de encontrar riqueza. Então quando ele fala que não encontrou nem ouro nem prata, é porque havia de certa forma alguma pretensão. Lembrando que 8 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, já tinha começado toda a empreitada espanhola na América, na qual tinha explorado ou iniciado a exploração de ouro. Então, possivelmente, os portugueses tinham consciência da possibilidade de encontrar ouro aqui no Brasil. Isso refuta até aquela ideia também de descobrimento que a gente falou no início. Então, Pero Vaz de Caminha, na sua carta, ele deixa claro essa sensação, essa busca por encontrar riqueza. E no finalzinho ele diz: parece que, para mim, o propósito inicial aqui, já que não encontramos nem ouro nem prata, seja salvar essa gente. Aí vem a questão religiosa, que também foi uma das coisas que motivaram essas grandes navegações, essa expansão marítima. E aí a gente percebe que nesses primeiros trechos de Pero Vaz de Caminha, há uma certa decepção, né? Uma certa decepção por não ter encontrado ouro nem prata,
por não ter encontrado uma sociedade tão organizada aqui na América como era a sociedade que os espanhóis tinham descoberto, né? Quando Hernán Cortés descobre o Império Azteca, ele fica abismado com o tamanho, a grandiosidade da cultura azteca. Já os índios brasileiros, eles passam a ser tratados de outra forma, eles não percebem essa estrutura tão organizada, apesar que o modo de vida dos índios aqui no Brasil, se brincar em alguns aspectos, eram muito superiores ao modo de vida que se tinha na Europa. Vale salientar, gente, que quando os portugueses chegam no Brasil, o projeto inicial da viagem de Cabral era chegar às Índias Orientais. Durante muito tempo, na historiografia, se apontou que houve um desvio de rota, um acidente. Tem uma tendência hoje muito forte a acreditar que foi intencional esse desvio da rota e a chegada ao Brasil. O fato é que a intenção aqui era uma pausa, uma parada aqui no Brasil e depois continuar a viagem às Índias Orientais, como de fato aconteceu. Se eu não me engano, foi em torno de 10 a 15 dias que Cabral fica aqui no Brasil e prossegue em viagem para as Índias Orientais. A percepção que se tinha no Brasil, na Europa, era uma percepção de um imaginário muito fértil. O imaginário europeu, influenciado pelo catolicismo, a superstição, a religiosidade era muito intensa na Idade Média, criou-se um imaginário de que as grandes navegações eram um grande desafio por possuir monstros marinhos. As viagens eram desastrosas porque eram longas viagens com caravelas que eram difíceis de enfrentar todos aqueles temporais, aqueles naufrágios que eram comuns das grandes navegações, além também das próprias dificuldades que eram geradas com a questão do abastecimento de alimentos, com o bem-estar, a saúde dos marinheiros diante de viagens tão longas, né, que eram essas grandes navegações. Então, navegar era algo muito difícil, algo que mexia muito com o imaginário europeu. Era desafiador atravessar os continentes para chegar no Novo Mundo. E a percepção que se tinha aqui era de pessoas selvagens, de monstros. O imaginário europeu era muito fértil quanto ao que se existia nesse Novo Mundo. É tanto que Portugal usava a política dos degredados. Eles pegavam pessoas no período colonial brasileiro, isso a gente vai ver mais à frente, né? Em que ele pegavam pessoas, bandidos, pessoas que tinham um padrão moral que não se era aceito na Europa e eram enviados para o Brasil como uma forma de punição, bandidos e pessoas que fugiam do padrão moral. Isso era para mostrar como era tratado o Novo Mundo, lugar de bárbaros, lugar de monstros, então esse imaginário europeu era muito fértil. A chegada dos portugueses no Brasil marca algumas características desse processo de expansão marítima que são muito interessantes. Primeira coisa é a influência religiosa, como eu citei no início. Um dos primeiros atos da coroa portuguesa aqui no Brasil foi celebrar uma missa entre os índios. Lembrando que esse contato com os índios, inicialmente, foi um contato muito pacífico, né? Os índios viam os portugueses, e existem lendas indígenas sobre isso, que os portugueses eram tratados como uma espécie de deuses, né? Eles acreditavam que aquelas embarcações eram montanhas flutuantes. Engraçado que essa percepção era tanto entre os índios do Brasil, como também havia essa percepção entre os índios que foram dizimados, explorados, escravizados pelos espanhóis. Vítor Meirelles, em 1860, fez uma obra muito famosa em que ele mostra essa primeira missa no Brasil. Essa obra ela retrata, né, no imaginário do brasileiro, através da arte, né, através de Vítor, essa percepção da primeira missa no Brasil, essa união entre os dois mundos, né? Por isso que a gente trata que as grandes navegações foi meio que uma espécie de globalização, né? Levou ao homem da Europa a encontrar com povos tão distintos em outros lugares do mundo. A primeira riqueza encontrada, mesmo de maneira decepcionante na carta de Pedro Vaz de Caminha, é o fato de não se encontrar de imediato nem ouro, nem prata, e mostrar claramente que o objetivo inicial seria salvar aquelas pessoas, como ele relatou para o rei, mas houve uma busca por Portugal, nessa expedição que chega aqui no Brasil, de encontrar possibilidades ou meios de se explorar alguma coisa nessas novas terras. Posso imaginar que, devido à grandiosidade do território brasileiro, os portugueses tinham uma consciência, e também devido ao próprio exemplo dos espanhóis, os portugueses tinham consciência que deveriam manter essas terras, controlar essas terras, por mais que houvesse uma continuidade das viagens às Índias Orientais, mas era necessário encontrar algum meio de manter relações ou explorar esse território. Por isso que uma das primeiras riquezas encontradas no Brasil e que vai ser usada como Portugal como meio de assegurar essas terras, vai ser o pau-brasil. O pau-brasil, que era uma madeira muito comum aqui nas Américas, mas no mercado europeu era uma madeira que poderia possibilitar um crescimento econômico interessante devido ao seu miolo ser um miolo com um corante muito forte que era usado no tingimento de tecidos e que era usado também no tingimento
ou nas pinturas de móveis. Portugal, no início, no Brasil, apesar de ele ter encontrado no pau-brasil um meio de manter o seu domínio aqui, ou assegurar essas terras, mas havia um certo descaso de Portugal com o Brasil. Como eu disse no início da aula, isso é muito presente na Carta de Caminho, uma certa decepção com o território brasileiro. Portugal, como já era previsto no Tratado de Tordesilhas, Portugal tinha o domínio, tinha uma parte desse território que era previsto no acordo com a Espanha. Há um certo descaso de Portugal com o Brasil. Eles passam poucos dias aqui, apesar de ter enviado missões guarda-costas, né, que eram missões para vir ao território brasileiro e com a missão de assegurar, de proteger essas terras e manter esse comércio para o Brasil. Mas Cabral, ele continua suas viagens para as Índias, ele mantém o seu foco de chegar às Índias, isso demonstra no início um certo descaso de Portugal com o Brasil. Esse período pré-colonial, que vai até 1530, ele tem algumas características que gostaria de pontuar. Primeiramente, o extrativismo de pau-brasil. Como a gente já citou, o pau-brasil era uma madeira que acabava sendo valiosa pelo seu miolo, que poderia ser um corante muito importante para o comércio desenvolvido por Portugal naquele período. Inicialmente, os portugueses usaram o que a gente chama de escambo. Os índios que ficaram admirados com aquelas características dos portugueses, com os objetos que eles tinham, com os espelhos que eles tinham, com objetos até supérfluos por nós hoje, mas para os índios aquilo gera uma espécie de encantamento. E os portugueses usam esse encantamento para desenvolver o escambo, que seria uma troca de mercadorias. Davam para os índios esses objetos e, em troca, os índios cortavam a madeira, o pau-brasil, e carregavam os navios portugueses. Então, inicialmente, os portugueses usaram essa estratégia de mão de obra, né, explorar o trabalho indígena através do escambo. Eles construíram também feitorias. As feitorias, a gente já viu vários textos falando dos significados das feitorias, mas as feitorias elas serviam como uma espécie de armazéns. Era um local para armazenar para o Brasil em grande quantidade. Apesar que essas feitorias também elas serviam, como ela foi feita na África inicialmente, para ser uma espécie de local de suporte, né, de administração, apesar que não havia um modelo administrativo ainda nas colônias na África nem no Brasil, né? Portugal estabelece as feitorias como um principal mecanismo de controle daquela região para assegurar as terras e para armazenar as riquezas que eram exploradas. No caso do Brasil, armazenar para o Brasil. E essa exploração de pau-brasil fez com que Portugal focasse sua atuação de exploração no litoral brasileiro. E durante 30 anos, Portugal focou sua atenção para as Índias Orientais. Por isso que houve esse descaso com o Brasil. Uma das preocupações que começaram a atingir Portugal é que, durante o Tratado de Tordesilhas, essa dominação espanhola e Portugal no controle mundial gerou muitos questionamentos de outros países que estavam também investindo nas grandes navegações posteriores a Portugal e Espanha, mas que eram grandes potências, como França, como Inglaterra, como Holanda. A França, por sua vez, o rei da França começou a investir em expedições para buscar novas riquezas. E passou isso, depois de algum tempo, ser uma ameaça para os portugueses aqui no Brasil. Os franceses ameaçavam, com corsários e outros grupos, ameaçavam o Brasil, e lembrando que os franceses eles eram grandes produtores de tecidos, né? Então, para eles era de muita valia o comércio de pau-brasil. Isso passou a ser uma ameaça para Portugal. Temendo essas invasões francesas, também perdendo o monopólio do comércio oriental e as constantes notícias de jazidas de ouro aqui na América pelos espanhóis, fizeram os portugueses reconhecerem a necessidade de vir para o Brasil e implantar um projeto colonizador. E nesse projeto colonizador, a primeira expedição a se desenvolver, a vir ao Brasil nesse projeto, foi a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532. O sentido da colonização para os portugueses, para os europeus, era enriquecer o Estado, era enriquecer a burguesia e manter a visão da Igreja Católica na Contra-Reforma de expansão da fé católica em detrimento, em oposição à expansão da Reforma Protestante. Mas para as tribos indígenas, que até então inicialmente estavam encantadas com esse processo de relacionamento com os europeus, a colonização passa a ser uma ameaça à sua integridade cultural, à sua integridade territorial. E para entendermos melhor a visão indígena sobre o processo colonizador, entender um pouco como é que esses povos que viviam aqui na América, nós teremos no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as tribos indígenas aqui no Brasil, na América, e vamos entender melhor o que pensavam, quais eram os hábitos culturais desses povos
e sua importância para a história, para a historiografia brasileira e para a historiografia da América. Então se liguem aí, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, aproveitem esse conteúdo que a gente está aqui disponibilizando e estudem, o Enem está próximo, estudem. Um grande abraço!